Querido Pai Todo-Poderoso, eis aqui o seu povo nesta hora da manhã, para podermos nos entregar diante de Deus, porque nós somos pecadores. Uma vez mais reconhecemos, nos afastamos da presença de Deus, mas estamos aqui arrependidos para podermos mais uma vez restaurar o nosso pacto com Cristo. Pedimos que nos perdoe. Por favor, escreva o nome de cada um neste lugar no seu livro da vida, para que quando voltar nas nuvens de Jesus, possamos ter aquela parte do reino dos céus, a vida eterna. É tudo que eu entrego nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de boa nova. Quero desejar boas-vindas ao meu líder. O fato de estar neste lugar não foi porque foi convidado com alguém. Não é o fato de que foi convidado por alguém. Foi Jesus que te levou de sua casa para aqui. Apenas o homem foi usado para chamar o nosso líder. É por isso que o líder está aqui para ouvir a mensagem de Deus. Não só apenas para representar o seu povo aqui na sua zona, mas para que também venha a testemunhar sobre as boas novas. Do fundo do meu coração, também estendo as minhas boas-vindas para os meus irmãos que sacrificaram saindo da cidade da Beira. O outro também saiu em Silúvio para poder também fazer parte deste programa. Eu conheci esses homens lá na cidade da Beira. Foram os homens que me ensinaram a conhecer Jesus. Desenvolvemos a amizade em Cristo. Eles fortificaram não a mim só, mas também para um grupo de 17 membros adventistas lá no Instituto. Por um período de tempo que recebemos uma perseguição através do sábado. Foram os homens que nos ajudaram a orar, a confiar em Deus e principalmente ter a fé em Jesus. E consequentemente, um deles tornou o meu padrinho do casamento. São as bênçãos que Deus tem colocado na nossa e na minha vida. Por isso vou convidar aos dois para que se coloquem de pé. Bom dia. Feliz sábado. Eu estou grato por estar aqui para testemunhar esse momento tão especial. Um sábado em que veremos nova família se ingressar dentro do grupo remanescente. Estou aqui, exatamente, ele me convidou e Jesus protegeu para que pudesse estar aqui nessa manhã. E ainda mais feliz, o pastor Timóteo é um dos amigos há bastante tempo, temos passado por a missão juntos. Ele já me conhece há bastante tempo, ele é testemunha do que temos feito. Aqui está também o meu irmão que vou lhe passar a palavra e o resto ainda teremos por conversar para não queimar mais tempo. Feliz sábado. É a alegria que nos comoveu para que pudéssemos estar juntos hoje, neste evento. E a quem ele referiu que vem de Silúvio sou eu mesmo. Meu nome é José Piedoso Pimba. E mais detalhes mais loucos, senão vamos queimar tempo.
Neste mundo munyika ino que nós vivemos, atiri kurarama existem dois tipos de territórios. ati pane zviro zviri zviripo. Existem dois tipos de lugares. Pane mbuto mbiri dziripo. Existem dois tipos de caminhos. Pane makwanza mawiri. O primeiro território é este. Nzvimbo yokutanga ndi o território da paz. Mbuto yokudakara. O território da vida. Mbuto youpenyu. O território da prosperidade. Mbuto yokumirira. O território da comunhão. Mbuto yokubatana. O território do amor. Mbuto yorudo. O território da alegria. Mbuto yokufara. O território de descanso em Jesus. Mbuto yokuzorora muna Yesu. Mas em contrapartida, nós encontramos um outro território tinoona mbuto imweni que vem sendo lutando contra o território de Jesus. iyo inorwisana na mbuto ya Yesu. Este é o território da morte. Ni mbuto yorufu. É o território da desgraça. Ni mbuto yomatamuziko. É o território da maldição. Ndi mbuto yokutukwa. É o território da dor. Ndi mbuto yomarwadzo. É o território do sofrimento. Ni mbuto yomatamuziko. É o território da miséria. Ndi mbuto yokushaiwa. É o território das angústias. Ndi mbuto yokutsukwariswa. É o território do peso da culpa. Ndi mbuto inoremera ngonya ya mhosva. É o território onde a humanidade anda desamparado. Ndi mbuto yokuti vanhu vanofamba vasingazivi kwari kwenda. Encontramos dois poderes. Tinoona masimba mawiri. É que cada um quando nasce, Kana umwe akaberekwa. Jesus dá uma missão. Jesu anopasa basa. Jesus dá livre árbitro. Jesu anopasa rimwe. Para que você tenha a ousadia de escolher o seu território favorável. Kuti wewe ukwanise kusanangura mbuto yaunofarira. Se é o território de Jesus, Kana iri mbuto ya Jesu. ou se é o território do diabo. Kana kuti mbuto ya diablos. Uma vez mais, Apo kana kuti há um homem chamado Bill Graham. pane murume anotaurwa Bill Graham. Este homem foi um grande pregador internacional. Murume uyu waiparidza munyika dzese. Em todas suas pregações, Pamharidzo dzake dzese. ele impactava as vidas. Iyena waisanganisa upenyu. Ele pregava em inglês. Iyena waiparidza nechingerezi. Mas numa das suas frases traduzida para português, Mamwe masoko akazochinjwa kuenda muchizungu. ele disse o seguinte: Iyena wakati kudai Jesus Jesu era Deus e homem em uma só pessoa. ena angari mwari nemunhu pamunhu umwe basi. Jesus era homem Jesu angari murume. e era Deus em uma só pessoa. Angari mwari pamunhu umwe basi. Para que Deus e o próprio homem Kuti mwari nemunhu pudessem ser felizes mais uma vez eternamente. kuti wakwanise kuwakadakara nokusingapere. Essa mensagem tenho carregado no meu coração. Soko iri rakandizaza ngati momwe zangu. Aonde o Bill Graham queria chegar? Aida guma papi brigão uyu. Ele queria chegar ao seguinte: Yena aida guma pachitano chokuti que Jesus, kuti Jesu ele veio para este mundo, yena kauya manyika ino. deixou o seu trono, Akasiya chigaro chawo. deixou o seu poderoso. Akasiya simba lawo. Ele veio aqui neste mundo Akauya panenino basi. para representar a humanidade sendo como Deus, Kuti apangizire kuwanhu se inge mwari. assim querendo que possamos ter o perdão. Kuti isusu tikwanise kuwana ruregerero. E este perdão, por que o homem precisa do perdão? Ngei munhu anoda Por kuregererwa. que o homem precisa da salvação? Ngei munhu anoda ruponeso. Porque não é a vontade de Deus Nokuti noye chido cha que mwari. o ser humano possa se afastar da presença dele. Kuti munhu atise pamberi pa mwari. É por isso que aqui eu vou convidar aos irmãos nesta manhã, Saka ndinokoka hama mangwanani ano. para que possamos refletir juntos no livro de Isaías, Kuti titangarira tese mubhuku ra Isaiya. capítulo 53, Kunze mashanu nezvitatu. versos 5 ao 7. Kati zvishanu kwenda pazvinomwe. O meu título nesta manhã Chekumusoro changu mangwanani ano. é o seguinte: Unoti kudai. morreu por mim Akafira ini. e salvou por ele. Akaponesa kuna yena. Cristo morreu por mim Jesu akafira ini. e eu fui salvo por ele. Ini ndo akaponeswa naye. O Cristo morre, Jesu akafa. mas dentro da sua morte Mukati merufu rwake. encontramos a salvação. Tinoenda kuona ruponeso. A salvação para mim e para você. Ruponeso kune wewe na nini. É por isso que nesta manhã vamos refletir juntos. Saka mangwanani ano ngatinyerezere apa tese. Vou pedir aos irmãos que possamos abrir as Sagradas Escrituras. Ndinokoka kuhama kuti tifungure mabhaibheri. Eu mesmo vou tomando a leitura. Ati inini tichaerenga.
Isaías capítulo 53, Isaya mashanu nezitatu versos 5 aos 7. mukati zishanu kwenda pa zinomwe. Diz assim a palavra de Deus: Bible note. mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores ficava calada. Ele não abriu a sua boca. Queridos irmãos, o que me impressiona neste livro Chinondimanikiza pa buku hili e o que me impressiona neste capítulo chinondimanikiza pa buku hili é que este livro foi escrito no ano 701 a.C. ati buku hili lakanyorwa makore zuru zinomwene chimwe, mas foi revelar um segredo sobre o amor de Deus asiri nopangiza zvakawanzika nerudo rwaMwari para salvar a humanidade. kuti aponese vanhu vese. É uma profecia que indica Jesus, Ndi chiprofeta chinopangizira ngezva Jesu. o povo de Deus. Vanhu vaMwari Cresceu a sabendo que quando pecar, wakakura vachiziva kuti kana atadza eles deveriam ser perdoados através da morte de um cordeiro. iwo vazofanira kuregererwa kuburikidza nekufa kwebira, Mas esse cordeiro é tipificado a Jesus. asi bira iri raipangidzira Jesu. A palavra de Deus disse no verso 5: Soko raMwari rati pa zvishanu vhesi yechishanu, mas ele foi traspassado. iyena vakatambudzwa. A originalidade da palavra traspassado Gama rokuti vakatambudzwa significa foi perfurado. kubhuya kuti iyena vakabayiwa. Traspassado Kubayiwa significa foi atravessado. kubhuya kuti iyena vakaparadzwa. Foi ferido pela lança. Akarwadziwa kana kuti akabayiwa Foi penetrado pela lança. akabayiwa akaborwa nambari. O que significa, Zvinoda kubhuya de uma forma ou de outra, mukaindi umweni Jesus tinha que passar as dificuldades todas essas. Jesu akabatana mhingapini dzese idzi O resultado das nossas transgressões. ngonyaya yokudarika kwedu. Porque uma vez o Adão e a Eva, Apo Adamu na Eva quando eles saíram da presença de Deus, vakabuda pamberi paMwari, resolveram eles pisar no território do diabo. iona vakatsvaka kwenda pambuto ya diablo. Resolveram pisar no território da morte, Vakaenda korama mbuto yerufu, no território das dificuldades, mumbuto ine mhingapini, no território da desgraça. pambuto ine kushupika. Jesus me ama e ama você também. Yesu unondida iye anoda mimi. A Bíblia diz, ainda continuando, Bible noti ichenera mberi, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, iyena vakarwadziwa pamusoro pezvitema zvedu por causa também das nossas iniquidades. nokuda kwezvitema zvedu. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, Dambudziko riri kutunzisa rugare ranga riri pamusoro pake, e as suas feridas maronda ake para nós foi uma cura. kune isusu ndikurapwa. As feridas de Jesus Maronda aJesu foram uma cura para nós. ndi mutombo kune isusu A wakatirapa. palavra de Deus diz que todos nós, como somos ovelhas, Tese isusu tanga tiringa mabira, andávamos desviados. taindohamba tisine unotitungamirira. O que significa estar desviado? Zvinobhuya kuhamba makatsveteka. Andávamos no nosso próprio caminho. Taifamba makwanza edu. O caminho que nós andávamos Makwanza taifamba era um caminho sem luz, ndi makwanza asine basa, era um caminho sem esperança, ndi makwanza asine tariro, era um caminho sem a salvação. ndi makwanza asina ruponeso. Por isso que Jesus, ele veio cumprir esta profecia, Saka Jesu akauya kuzodzadzisa zvitiko izvi, largando toda a sua riqueza, osiya ufumi hwese wake, largando todo o poder nos céus, osiya masimba
essa kudenga. Ele tinha que se tornar homem. Ojita mundu. Ser igual como nós. Ojezaniza na Isusu. Sofrer as dificuldades que nós estamos a passar também. Otambudzika inga matambudziko atrubadana nao. Jesus sentiu a sede. Jesu akazwa umkaha. Jesus sentiu a fome. Jesu akazwa nzara. Jesus sentiu a dor. Jesu akazwa kurwadziwa. Ainda mais, Jesus morreu por nós. Ipo Jesu akafira Isusu. Jesus foi cravado na cruz. Jesu akakomelwa mchinjikwa. Como responsável que carregava todos os pecados deste mundo. Semtukamiriri waitora marwadzo oso panyika ino. Ele foi oprimido. Yena akamanikizwa. Ele foi afligido. Yena wakanetseka. Contudo, não abriu a boca. Pazvese izvi anofungura muromo. Ele foi levado ao matadouro. Yena akatorwa kuenda panourayirwa. Por que Jesus tinha que morrer? Ngei Jesu aifanira kuti afe. Eu levei quase toda a minha vida Ati ndakatora upenyu hwangu hwese para entender por que Jesus tinha que morrer. kuti ndinzwisise ngei kuti Jesu akafa. Queridos irmãos, Hama zinoikana. há um segredo dentro do pecado, da existência do pecado. Pane zvakawanzika apo pakawanika chitema. Quando Adão e Eva pecaram, Adão na Eva a bakatadza. Bíblia é muito bem clara ao falar sobre eles dois. Bhaibheri rinobvisa pachena pa awiri awa. Os dois ouviram o som de Jesus, Wawiri awa wakanzwa izwi raMwari. ouviram a voz de Deus. Akazwa izwi raMwari. Mas a primeira coisa que eles fizeram Chokutanga chaakaita é fugir da presença de Deus. wakatiza pamberi paMwari. E eles foram perguntados: Iwona wakabvunziswa. Adão, Adamu, onde você está? uri kupi? Ele disse: Iwona akati, Senhor, atishe, eu ouvi a tua voz, ndazwa izwi renyu. mas eu não pude suportar, Handisi kukwanisa porque eu estou nu. nokuti ndiri mitu. A primeira coisa que acontece quando nós nos afastamos da presença de Deus Chokutanga kana isusu tikatiza pamberi paMwari é o medo, ndikutya, é a morte, ndikurufu, as doenças, ndi matambudziko, as dificuldades. zvimwe mbingambiri. Tudo isso que nós estamos a ver hoje Zvese zvatiri kuona nyamasi é o resultado do pecado. ndi muripo wakutadza. Agora, por que Adão e Eva fugiram? Ngei Adao na Eva akatiza. Sabe por quê? Munoziva ngei? Porque Adão e Eva não queriam morrer. Nokuti Adao na Eva angasati kufa. De uma ou outra forma, Mkaindi umwene wakubhuya. Adão estava a dizer assim a Deus: Adao aiti kudai kuda Mwari. eu estou a fugir à morte, Ini ndiri kutiza rufu. segundo aquilo que Deus falou. Pamusoro pa izvo zvamakwatana De Mwari. uma outra forma, Adão estava a dizer o seguinte: Pamkaindi umwene wakubhuya Adao aiti kudai. Deus, Mwari, eu não quero morrer. ini ndandidi kufa. Mas Deus disse o seguinte: Asi Mwari akabhuya kudai. eu sei, filho, que você não quer morrer. Inoziva kuti wewe audi kufa. Então o que você quer? Unodai zvino. Adão diz para Deus: Yena akati kuna me Mwari. perdoe, Senhor. Andiregererei Mwari. Queridos irmãos, Hama zinodikana. o perdão de Deus Kuregerera kwaMwari. custa alguma coisa. Pane muripo uripo. O perdão de Deus Kuregerera kwaMwari é diferente do perdão do homem. kunosiyana nokuregerera kunoita munhu. Há um pastor adventista, Pane pasta waadventista ele quando era menino, yena anga ari mujaya. na vizinhança, aquela vizinhança tinha plantas Pachigarisano panga pane miti. que davam frutos. Miti iyi yaibereka michero. Ele sempre no seu coração cobiçava as frutas Yena moyo make waichiwa michero iyi. e gostava muito de maçã. Waida maningi michero ndoenzo masaa. Num período de tempo, Panguwa yakapfura ele começou a surgir no seu coração, yena wakatanga kuteerera moyo wake. mas não deu para ir roubar. Hazvifaniri kuti ndoenda koba. O pastor começava a roubar as maçãs. Ati mufundisi atanga kuba masaa. Num dia, quando ele estava a saltar o muro depois de roubar a maçã, Paidvika murushingo paikubva koba masaa. se encontrou com sua mãe. Akagumana na mai vake. A mãe disse para ele: Mai akamubvunza akati, eu não gosto desse comportamento. ati ndandidi kuita kwakadaroko. E o pastor disse o seguinte: Mufundisi akazoti, mamãe, por favor, me perdoe. ati mai ndiregererei. A mãe disse: da próxima vez, Mai akati ukazviitazve, eu vou te dar tatal. ati ndinokutibura. Se for já continuar com este comportamento de roubalheira. Kana ukaenderera mberi uchiba. Passou-se muito tempo, Pakapfura nguva yakareba. aproximadamente há 5 meses. Pakapfura mwedzi mishanu. Mas o coração ainda queria mais maçã. Ati moyo wake waindodazve basi masaa. A única forma de arrancar as maçãs, de poder ter as maçãs, era roubar. Ati mkaindi umwene kuti yena awane masaa era kuba basi. Ele foi roubar. Yena akaenda koba. Quando roubou, Pakaba. a mãe lhe viu de novo. Mai akamuona. A mãe disse o seguinte: Mai wake akati kudai, aqui não se fala mais nada. apa ndicharekete zvechimweni. Nós já temos um pacto. Ati takapangana isusu. Roubou,
waba Então é Tatau. ndi mshamba O pastor começou a chorar. ati mfundisi akatanga kuchema. Mãe, Mai por favor não me bata. ndapota hangu msandibonde. Adão pediu a Deus. Adawa akakumbira kuna mali. Deus, Mali não quero morrer. andidi kufa. O pastor fala para sua mãe. Mfundisi anopea kuna mai yake. Mãe, Mai não me bata. msandiponda. O filho deveria ser batido Mwana waifanira por kudaponde. causa da sua transgressão. Nokudako kudarika kwake. Adão e Eva deveriam morrer Adawa naye waifanira kuti por afe. causa da sua transgressão. Wenyayo kudarika kwao. Então Deus não pode mudar. Mwari achinji. O miúdo, Mwana esse é miúdo, pastor. mwana huyu mfundisi Então começou a implorar para sua mãe. akatanga kukumbira kune mai wake. Mãe, por favor, Mai ndapota não me bata. msandiponda. Começou a ajoelhar, Akatanga kugwadama. começou a chorar. Akatanga kuchema. A mãe, Mai com toda a pena, no usisi wese disse: deve se cumprir. ati kuti zvinofana kuti zviitike. Querendo como não, Kuda nokusada deve se cumprir. zvinodikana zviitike. Você pecou, Iwe watadza deve ser batido. unodikana kuti upondwe. O miúdo pediu perdão. Mwana wakakumbira O kuregererwa. perdão tem poder. Kuregererwa kune simba. Quando alguém pede perdão, Kana munhu akakumbira kuregererwa deve ser perdoado. anofana kuti ena aregererwe. Então, dentro do perdão, Mukati kuregererwa deve haver um sacrifício. panodikana paoneke chipiriso. Então, a mãe disse para o filho: Mai akati kune mwana já que você quer ser perdoado, saka iwe unoda kuregererwa mas deve se cumprir a promessa, unodikana kuti uripe zvatakabvunzana. então leve no chamboko. Nokutora chamboko. A mãe tirou a sua blusa Yaya mai uyo akatobvisa e disse para o filho: akati kune mwana bate em mim. ponda inini. O filho ficou calado. Mwana akagara akanyarara Foi dito: bate em mim. ati ponda inini. Queridos irmãos, Hama dzilikane o pastor começou a sentir o verdadeiro sentido do perdão. yena wakatanga kunzwisisa ngonyaya yokuregererwa. O verdadeiro sentido do perdão. Kuregererwa kwechokwadi. O perdão de Deus. Kuregerera kwa Mwari Deve haver um sacrifício panodikana kupaoneke chipiriso. diferente do perdão do homem. Wakasiyana nokuregerera kwa munhu. Para eu e esse irmão, Inini na hama iyi se eu insultar você, inini ndikatuka inini se você pedir perdão, inini mukakumbira kuregererwa eu vou lhe perdoar. inini nokuregererai. Mas para Deus, Asi kuna Mwari deve haver um sacrifício. panodikana paoneke chipiriso. Deve haver uma troca. Panodikana paoneke Em que panochinjaiso alguém deve pagar este perdão. kuti munhu anofana kuti aripe. Quem deveria pagar o perdão da morte? Ndiani afanira kuripa nyaya yokuregererwa. Tinha que ser Jesus. Ndi Jesu Kristu. É por isso que quando Adão e Eva pecaram, Saka Adamu na Eva bakatadza eles correram para ter mais a vida. iwana akatsamana kuti aone upenyu. A Bíblia diz que eles queriam comer aquela árvore da vida. Baibulo rinoti vaida kurya zvomuti waupenyu. Mas Deus disse não. Mwari akati handizopi. Só pode voltar a reviver. Munozoyazve kuti murarame. Só pode voltar a comer a árvore da vida Munozovirazve kuti muzorya zvomuti waupenyu quando haver um sacrifício. kana pakaoneka chipiriso. Esse sacrifício Chipiriso ichi matou-se a ovelha. pakaurayiwa bira Tinha que se tirar a pele pakabviswa dehwe para cobrir os pecados, a nudez de Adão e Eva. kuti afukidze umitu wa Adamu na Eva. O perdão de Deus refere-se ao sacrifício. Kuregerera kwa Mwari panooneka chipiriso. O perdão do homem Kuregerera kwa munhu não requer sacrifício. apadikaniki chipiriso. Queridos irmãos, Amadikani o que Jesus passou izvo zvakabatana na Jesu foi algo injusto. ndi zviro zvisina kururama. Se nós formos a vasculhar na Bíblia, Tikaenda kotsvaga mbebheri o que Jesus passou ndi zvinhu zvakabatana na não Jesu deveria ser ele a passar. asi aifanira kuti yena abatane Porque nazvo a Bíblia diz o seguinte: nokuti bhaibheri rinoti kudai o salário do pecado é a morte. mubayiro wechitema ndi rufu. Mas por que Jesus deveria morrer uma vez que não pecou? Ngei Jesu afanira kuti afe ngwande nazi kuti ati Quem deveria morrer somos nós. aida kuti afe ndisu Porque nós pecamos. nokuti isusu tinotadza Nós transgredimos a lei de Deus. tinopwanya mtemo ya Mwari. Querido irmão, Amadikani a morte de Jesus, rufu wa Jesu aquela morte que ele passou, rufu rakabatana naro não era a morte dele. ranga siripi rake. A pergunta vem nesta manhã: Mubvunzo unoyo mangwananyana era a morte de quem? raiva rufu rani. Era a morte de Barabás. Raiva rufu ra Barabasi. Queridos irmãos, Amadikani a humilhação que Jesus passou na cruz kushorwa kwakaizwa na Jesu não merecia Jesus. zvanga sikafaniri kuna yena. Porque aquela humilhação não deveria ser para um justo, Kunyadziswa uko kwanga sikadikaniki pamunhu e akarurama. principalmente para um criador. Kazhinji kaise kune uya musiki. Aquela humilhação era de Barabás. Kunyadziswa uko kwainga kuri kwa Barabasi. Aquela cruz
mchichigwa uya era de Barabás. wangaro wa Barabás. Mas naquele momento, Saka pangua nayo não houve mais oportunidade para ele fazer outra cruz. panga pasinaje mkana kutoenda kugadzira mchichigwa umwe Porque já havia uma cruz pronta e preparada para Barabás. nokuti panga pane mchichigwa chawo apera kare wa Barabás. Então quando condenaram Jesus à morte, Paka tongera zvorufu Jesu entre eles começaram a analisar. pakati pakatanga kuongorora O que importa a gente fazer outra cruz? zvakadini kuti isu tigadzira mchichigwa umwe Vamos fazer outra cruz por quê? ngati kuti tiita mchichigwa umwe para kuti tidini Uma vez que já existe uma cruz. apo taane mchinjigwa wapera kare Aquela cruz não era de Jesus. mchinjigwa wayo naera wa Jesu Aquela cruz era de Barabás. mchinjigwa wayo wa Barabás. A tumba que Jesus entrou, bwino la akapinda o Jesu sepultamento que Jesus passou, kuigwa kwakazi wa Jesu não era o sepultamento de Jesus. nawe guwa la Jesu É o sepultamento de alguém. raiwa riri guwa la umwe munhu Merecia alguém que já havia preparado o seu sepultamento, panga pane munhu anga agadzirirwa guwa iri chamado José de Arimateia. waidainzwa José wa Arimateya. Tudo que Jesus passou zvese zvakabatana Jesu era para a humanidade, era para as pessoas. zvanga zvine anhu kare. Agora a pergunta que vem nesta manhã é: Asi mubvunzo uripo mungwarare ndeu Barabás é quem hoje? ndiani nyamasi Barabás? Barabás sou eu. Barabás ndini? Barabás é você. Barabás ndiwe. A morte merecia você. Rufu raifanira kubatana na A iwe. humilhação merecia a você. Kucherudzwa kwaidikana kubatana na iwe. Aquele sepultamento merecia a mim e a você. Kuigwa kuya kwaifanirwa inini na iwe. Eu disse que hoje Deus trocou a nossa morte pela vida. Saka nyamasi Jesu wachinja rufu kukanda upenyu. Jesus agora fala para Deus. Jesu nyamasi arikubwira kuna Mwari. Não é você que diz que quando alguém pega tem que morrer? Ne ndimwe makabhuya kuti munhu akatadza ngafe. Deus vai responder sim. Mwari oti honde. Agora eu pergunto ao Senhor Deus. Ati unobvunzisa kune muishe Mwari. Eu fui à terra. Ini ndakaenda panyika. Pequei? Ndakatadza. Deus vai dizer não. Mwari oti aiwa. Agora por que eu morri? Oti inini ngai ndakafa. Agora a pergunta vem mais uma vez. Mubvunzo uyu asvikwatiri. Deus, Mwari. foi injusto ou não? Mwari wakawa haana kutonga zvakanaka au atonga zvakanaka. É injusto eu morrer ou não é injusto? Ndikururama kuti kufa o kufa kwakusiri kuna. Deus vai dizer a sua morte foi injusta. Mwari anoti kuti kufa kwenyu hakuna kururama. Agora porque é justo quando alguém pega tem que morrer? Dai kuti kana munhu akatadza anofanira kuti afe. Vamos fazer uma troca aqui. Ngative nokuchinjanisa apa. Eu dou a vida Ini nopasa upenyu porque eu morri, nokuti nini ndakafa. porque nunca pequei. Apa handina kumbotadza. Então aquele homem que pecou Murume uya akatadza uya ganha a minha vida ndomupasa upenyu hwangu porque ele pecou nokuti yena e washaisha. mereceu morrer. Yena wafanira kuti afe. Agora a morte passa para mim. Asi rufu iro ngarire kwandiri. Queridos irmãos, Amadikano. nesta hora da manhã, Mangwanani ano. o diabo impede-nos a ganharmos a vida eterna. Diabo oso unotipingaidza kuti tisawe noupenyu usingapere. Um lugar que não haverá. Mbuto pa isikawanike. Deus nos convida nesta hora da manhã Mwari unotikoka mangwanani ano. para que eu e você possamos tomar uma decisão. Kuti wewe nenini tikwanise kuzvipira. Pensar realmente que aquela morte não era de Jesus. Kuti tirangarire kuti rufu riya noera na Jesu. Aquela morte era para nós. Rufu riya rainga redu. Apenas Jesus disse: Asi Jesu wakati. quem crê e ser batizado, Uwese unotenda kana kubatizwa. esse será salvo. Achaponeswa. Por que Jesus falou isso? Ngei Jesu awupiya izvi. Porque ele sabe muito bem que prometeu uma boa coisa para mim e para você. Nokuti yena anoziva kuti inini ndakapasira zviro zvakanaka kwaari. Ele promete para mim e para você Anopikira kuti iwe que nenini nós iremos estar num lugar. kuti isusu tichazowa tiri pambuto. Um lugar onde não haverá morte. Pambuto iyi pasina rufu. Um lugar onde não haverá cerimônias fúnebres. Pambuto iyi apazooneki rufu. E nos céus, Kudenga onde não haverá kusikanikwi. cemitérios, Hakuna makuwa. onde não haverá viúvas, Hakuna shirikazi. onde não haverá viúvos, Hakuna wanarume wasina kazi. onde não haverá órfãos. Akuzowanikwi wanhu wasina madzibaba. Nos céus onde nós vamos, Kudenga watindawenda. não haverá hospitais. Akuzowanikwi zvipatara. Se calhar você passa por uma doença, Kana kubatana nonhenda. já foi ao hospital, Wamboenda kuchipitala. não está curado, Azviri kutamba. aceita a Jesus Tenda kuna Jesu. para ir aos céus onde não há hospitais. Kuti wewe uende kudenga kusine chipatala. Porque lá nos céus
não haverá alguém que vai adoecer. nokuti kudenga kuzwaniki munhu unorwara. A coisa mais triste também, Chino chimwe chinotsikwarisa se calhar para o meu irmão Matapa, kune hama yangu Matapa nos céus kudenga não haverá enfermeiros, hakuna anorapa, não haverá enfermeiros. hakuna wanorapa. Talvez para aqueles também que estão aqui são médicos. Kune wao wamwene wanoziombo zomtombo. Nos céus não haverá médicos. Kudenga kuzwaniki wanorapa. Esta é uma mensagem boa para mim e para você. Ati ili ndisoko rakanaka kwandiri na kwamuri. Não haverá abortos nos céus. Akuzwaniki anotisabika kudenga. Não haverá doenças crônicas. Akuzwaniki nhenda dzisikalapiki. Não haverá AVC nos céus. Akuzwaniki nhenda dzomsoro. Não haverá SIDA nos céus. Akuzwaniki sida kudenga. Não haverá depressão. Akuzwaniki mambo matamuziko. Não haverá poligamia nos céus. Akuzwaniki anoparika kudenga. Não haverá divórcio nos céus. Akuzwaniki anorambana kudenga. Estaremos num lugar onde não haverá infidelidade conjugal. Tinolama mumbuto isire. Nós estaremos nos céus. Tinozogara kudenga. Num lugar onde não haverá violência doméstica. Pano garu kwepa pazoneki munhu unoponda umweni. Estaremos num lugar Tinozowapa mbuto. onde não haverá criminalidade. Pasikaniki anakita zvakashata. Estaremos num lugar Tinozowapa mbuto. onde não haverá investigação criminal. Pasina kuongorora ngezvekutonga. Estaremos num lugar Tinozova tiri pambuto. onde não haverá seniki. Pasina waya wanoongorora nyaya pachivise. Onde não haverá empresas de segurança. Pasikaniki kambani yo segurasa. Estaremos num lugar Tinozova tiri pambuto. onde não haverá tribunais. Pasikaniki mbuto dzokutonga. Não haverá juristas ou advogados. Apazwaniki waya wanotungamirira ngezvekutonga. Estaremos nos céus. Tinozova kudenga. Num lugar onde não há terrorismo. Pambuto kuti pasina anhu anotambudza amweni. Não haverá soldados armados. Apazwaniki masoja anafuti. Não haverá aviões de guerras. Apazwaniki ndege dzehondo. Não haverá marinhas de guerras. Apazwaniki anofamba mumvura wehondo. Nos céus ninguém vai preparar bomba para matar o outro. Kudenga akuzwaniki futi dzikurukuru dzinovaya amweni. Nos céus não haverá pornografias. Kudenga akuzwaniki vanhu vanopangisa ngezveuhure. Nos céus não haverá ódio. Kudenga akuzwaniki vanhu vanovengana. Nos céus não haverá inveja. Kudenga akuzwaniki vanhu vasikari Nos kuonana. céus não haverá fome. Kudenga akuzwaniki nzara. É um convite que Jesus está fazendo para mim e para você. Yesu ari kutikoka kuna wewe nemimi. Nos céus Kudenga não haverá sistema de segurança. akuna zviro zvokuti apa ndinogonda mimi. Nos céus Kudenga não vai se aprovar o orçamento do Estado. akuzwaniki kuona ngezvemari yeutongi. Porque todos nós estaremos ricos eternamente. Isusu tinozova takapfuma nguva yese. Todos nós estaremos felizes para sempre. Tese tinozova takakangana nguva yese. Querido irmão, Amazivani eu te dizer uma coisa. ndakubvira chino chimwe. Jesus odeia 3 coisas neste mundo. Jesu unovenga zviro zvitatu munyika ino. Eu vou te levar o segredo. Ini ndokubvunza zvakavanzika. Aliás, eu queria dizer o seguinte. Ini ndakabhuya kudai. O diabo Diabo odeia 3 coisas neste mundo. anovenga zviro zvitatu panyika ino. O que ele odeia? Chii chaanovenga A primeira coisa chokutanga é o casamento. ndi kurorana. Por que o diabo odeia o casamento? Ngei diabo wese unozonda kurorana. Porque ele sabe que é um passo para ser feliz. Ndi mukana wekuti uwe wakadakara. É um passo para você se tornar, viver eternamente. Ndi tsoka imwe kuti wewe urarame wakadakara nguva yese. A segunda coisa, Chiro chechipiri ele odeia evangelismo. yena unovenga kuparidzwa kwesoko. O diabo trabalha nos corações das pessoas. Diabo unosenza moyo wevanhu Para que eu e você kuti wewe na mimi não possamos ser evangelizados por Deus. kuti isusu tisaparidzirwe namwari. Para que possamos ignorar a mensagem de Deus. Kuti tirambe soko ramwari. Porque ele sabe muito bem que eu e você, se aceitarmos a Jesus, Ena anoziva kuti wewe nani tikatenda Jesu teremos a vida eterna. tichawana upenyu usingaperi. Uma vez que ele já perdeu há muito tempo. Nokuti yena auriza kare. E a última coisa que eu vou terminar com a minha mensagem. Chokupedzesera chandinobhuya pamusoro pesoko rangu. O diabo odeia o batismo. Diabo wese unozonda baptismo. O diabo odeia o batismo. Diabo unozonda baptismo. Porque o batismo significa o seguinte: Nokuti kubhabhatidza rinobhuya kudai. aceitar a morte que Jesus também morreu. Kutendera rufu rakafa Jesu. Você aceita morrer com Cristo. Inini ndinotenda kufa naJesu. De forma que ele também sofreu e morreu. Mukai ndiona kuti yena akatambudzika akafa. Ele odeia o batismo. Saka yena unovenga baptismo. Porque é um passo de renúncia ao mundo do pecado. Nokuti yena anozviziva kuti munhu aramba kubatana nenyika. É por isso que o batismo é importante para você. Rubhabhatidzo ndicho chakakosha kwauri. Para que você possa começar uma vida
nova com Cristo Jesus. Wewe utange upenyu ucha na Yesu Kristo. Querido irmão, Amadikano. Jesus convida nesta manhã, Yesu unatikoga ngona nyano. porque ele disse mesmo, Yena kati kamari. quem crer e ser batizado será salvo, Uya unotenda akababatizwa achaponeswa. e quem não crer Uya asikatende. será condenado. Achatongwa. Essa mensagem Soko hili. vai para você mesmo, Rukuya kwa uri. que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Ewa sana tenda Yesu zamponeswa. Publicamente aceita ele Pamberi pa shinji tenda. em forma de batismo, Ngemkaindi okubabatizwa. para que os anjos possam contemplar, Kuti ngirosi zikwanise kuona. para que possa haver testemunho Kuti zviwe zviri zvavapumbu. e alegria nos céus. Kuwe nokudakara kudenga. Queria convidar a todos aqueles Ndinoda kukumbira kune waise waya. que vão querer cair nas águas batismais, Wanoda kuti wana wapinde muri babatizo. aqueles que querem renunciar à vida do pecado, Waya wanoda kuramba upenyu wechitema. que por favor se levante, Ngasimuke ndapota anga. venha a este lugar. Ngauye pambuto inoyi. Você deve ser a primeira pessoa para pisar este lugar, Iwe unofana kuti uwe munhu wokutanga utsika mbuto ino. para que apenas nós possamos fazer uma oração muito especial para você, Kuti isusu tiite mnamato wakasanangurika kwauri. para que Deus possa reconhecer a você no reino dos céus. Kuti Mwari akuziwe mu mambo wake. Apenas nós queremos orar. Isusu toda kunamata. Não adianta ficar, Usandogare wakandogara basi. venha aceitar a Jesus. Uya utende Yesu. O dia de amanhã não se sabe. Zuwa ramangwana ulizivi. Há muitas coisas que acontecem nesse mundo Zvakawanda zvinoitika muupenyu. e pode vir a custar a sua vida se não aceitar a Ele. Zvingatoa nokuparadza upenyu hwako usati wanenda Yesu. Por favor, Ndapota angu. abra o seu coração Fungura moyo wako. e aceita Jesus como seu Salvador. Tenda Yesu samponesi wako. Eu fiquei 25 anos Ndagara makore anokwanisa makumi mairi namashanu. sem conhecer a Jesus. Ndisikazivi Yesu. Vivia atormentado, Ndairama ndichishupwa. vivia na minha vida. Ndairama upenyu hwangu. Mas no dia que eu conhecia Jesus, Pazuwa randakaziva Yesu. eu não adiei o batismo. Ini ndandizi kuti anditazoita mangwana. Porque o diabo, Nokuti diablo. ele te obriga a adiar o batismo, Iyena unokumanikidza kuti wewe uti agarira mangwana. sabendo que ele vai preparar artimanhas para impedir a sua salvação. Iyena unoziva kuti ndichatsetsa mazano kuti ndipingaidze ruponesero wake. Um dos exemplos é um homem que eu assisti, Ati umwe mwezariso ndi murume mwana wandakaona. que saía da cerâmica lá na beira. Kuko kuseramika kubera. Ele ia despedir a sua esposa. Iyena wakaendeka mudzimai wake. Eu vou vender carvão. Ndikwenda kotengesa marasha. Hei de voltar. Ndichauya. Quando eu voltar, Ndikauya. vou comprar arroz Ndichatenga para a mpunga. família. Kupara ukama unotike. Vou comprar comida Ndichatenga zvokurya. para a família. Kupa ukama. Quando saía da igreja com minha irmã chamada Anita, Ona aibuda kuchechi nehama imwe yokadzi yedenza ari muda. aquele irmão saía de outra margem para outra. Murume we aibuda kung'ombera strada kwenda kung'ombera imweni. Ele foi pisado com o caminhão Iyena wakatsikwa nechitizi. e ele morreu ali. Iyena akafira ipo napo. Eu vi pessoalmente pessoa morta. Ati ndakaona nomadziso angu munhu Vi wakafa. pessoalmente o sangue a chorar. Ndakaona mtaka achierera. No meu coração dizia, Moyo mangu wemaiti. então este homem morreu, aceitou a Jesus? Murume uyu afa atenda Jesu. Será que esse homem foi batizado? Munhu uyu abhabatidzwa. Será que ele renunciou à sua vida Iyena wasiya noupenyu hwake wakashata. e aceitou a Jesus como seu Salvador? Iyena watenda Jesu samponesi wake. Pode ser este momento que é o último para você. Ndizivi kuti zvimwe ndimukana wokupedzisira para iwewe. É a última chance. Ndimukana wokupedzisira. Pregamos muita mensagem aqui na zona da Maforga Taparidza soko rakakura maningi pano munaforga. e Deus fica feliz por isso. Mwari unodakara naizvona izvi. Eu vou pedir ao nosso pastor Ndikukumbira kune mufundisi wedu. que, por favor, Ndapota. possa fazer uma oração fervorosa Uyai munamate wakasimba. para ajudar a esses irmãos. Kuti ubatsire hama idzi. Que a decisão que eles tomaram Kuti kuzvipira kwaita. é uma decisão eterna Ndi kuzvipira kwokusingaperi. para viver eternamente com Cristo Jesus. Kuti ararame nokusingaperi naJesu. Os céus, Baba munorarama kudenga. o Senhor é bom para conosco, Mwari makanaka kwatiri. porque nunca nos abandonou. Hamuna kutiramba nokutitiza. Reconhecemos que somos pecadores, Tinozviziva kuti isu tiri watadzi. porém viemos no seu trono de graça Asi zvino tauya pamberi penyu penyasha. para despejarmos, para entregarmos aquilo que nós somos. Kuti tizvipire izvo zvatiri. Queremos agradecer, Pai, Tinoda kutenda Baba pelo acompanhamento que o Senhor nos deu nokutitungamirira kamatiita durante essas 2 semanas. pamavhiki aya mawiri apfuura. Parecia algo que estávamos a lançar Zvaita inga zviro zvatiri kuita sem sucesso,
zvisine mubhadharo. Mas hoje estamos a testemunhar Asi nyamasi tiri kuongorora tichiona as almas, upenyu, os corações moyo daqui estão presentes, mais ava vari pano wakawanda, jovens, majaya, avô, mbiya entregando a sua vida echizvipira upenyu hwavo ao Senhor como seu salvador pessoal. kwamuri imwe ishe semuponesi wavo, Depois de ficarem tanto tempo a serem enganados, pakugara nguva yakareba achichengedzwa, serem ensinados aquilo que estava fora do conceito bíblico, waifundiswa izvo zviri kunze kwebhaibheri, mas depois de receberem a verdade bíblica, papera kutambira chokwadi chomubhaibheri, hoje estão a decidir se entregar a sua vida ao Senhor. nyamasi wazvipira kuti ape upenyu hwavo kwamuri. Pedimos com que cada coração que aqui está aberto, Tokumbira kuti moyo wese uri pano wakafunguka, esta decisão não seja uma decisão só para hoje, kuzvipira uku kusave kwenyamasi basi, porque muitas pessoas virão. nokuti wazhinji vachazouya. Você está fazendo o que ali? Iwe uri kuitei apo? Quem te enganou? Ndiani akuchengedza? Mas afinal de contas ninguém lhes enganou. Asi nokuziva kuti hapana E achengedza, sim encontraram a verdade. asi kuti iwona asongana nechokwadi. Encontraram que o sábado é o verdadeiro dia de adoração, Iwona waziva kuti sabudu ndi tsiku yokunamata e nechokwadi, não o domingo. kunze kwedubilinga. Aprenderam que quando alguém morre não vai para os céus, Wakafunda kuti kana munhu afa aendi kudenga pangwe imwemwe, está aqui na terra, ari pano nenyika, esperando a breve volta de Cristo. achimirira kuya kwenyu kwachipiri kwa Jesu. Obrigado por ter usado de uma forma poderosa o teu servo, Tatenda nokushandisa kamaita muranda wenyu o jovem Sebastião. Jaya Sebastião, Exprimiu toda a verdade, wakabudisa chokwadi chese assim como a equipe que trabalhou com ele, nechikwata chose chasenzera iwona onde de dia e noite usiku nemasikati faziam de tudo aita zvese para que a sua mensagem seja pregada. kuti soko renyu riparidzwe. Queremos te agradecer do fundo do coração, Pai. Tinoda kutenda mungu mukatikati mwemoyo E baba, entregamos tudo em suas mãos, tichizvipira muroko mwenyu de hoje e sempre, nyamasi ate kuenderera em nokwenda nome de Jesus. muzita Jesu. Amém.